Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Mateca. No vídeo de hoje venho trazer a resolução do desafio que eu propus na semana passada, muito parecido até com o exercício do ITA que caiu recentemente, porém a ideia aqui era você pensar na geometria analítica, ou seja, como é que a gente poderia resolver esse exercício pensando em recursos que a gente pode aprender na geometria analítica. Mas no fim das contas você vai ver que é a mesma coisa, a única questão é que eu vou ir por um outro caminho, que às vezes, dependendo do exercício, pode ser fácil de ser resolvido por geometria analítica do que, por exemplo, utilizando o que nós estamos exibindo aqui. Beleza? Então essa é a ideia que a gente tem para esse exercício. Então se você resolveu utilizando soma de arcos, beleza, no fim das contas você vai falar assim, pô Walter, mas eu fiz isso, só não utilizei geometria analítica, tá bom? Então é isso que a gente tem para falar. Beleza? Então é isso. Se você não está inscrito, você se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha e aí bora lá resolver o nosso exercício. Ele fala, sabendo que ABCD é um retângulo e que AB é igual a BM, que é igual a MN, que é igual a NC, determine a tangente de θ. Vamos pensar o seguinte, como eu sempre busco trazer os desafios pensando numa maneira como eu posso estudar junto com você ou algum conteúdo que às vezes quase não cai, o que a gente tem aqui? Ó? Por exemplo, tem aqui o nosso eixo X, eu tenho uma reta R e uma reta S. Essa reta, pessoal, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, aqui o ângulo formado entre ela, que eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, tá certo? Então eu tenho esse ângulo. Em geral, a gente quer descobrir o valor dele. Como é que a gente faz para determinar o valor dele? Beleza. Essa reta R, ela vai ter um ângulo com o eixo X, que é o meu θ, e essa reta S, ela vai ter um ângulo com o eixo X, que é o meu beta, por exemplo. Pelo teorema do ângulo externo, a gente sabe que beta é igual a quanto? Θ mais alfa. Θ mais alfa. Ou seja, alfa é igual a beta menos θ. Beleza? Então, alfa é igual a beta menos θ. Então, significa que a tangente de alfa ela vai ser igual a tangente de beta menos θ. Bom, aqui então, né, aqui vem vamos dizer assim, o que você poderia falar, Walter, mas no fim das contas a gente vai sempre acabar utilizando a fórmula de arco duplo. Eu vou dizer para você, é verdade, não tem mesmo como não utilizar. Aí a tangente de alfa seria o quê? A tangente de arco duplo, que seria a tangente de beta menos a tangente de θ, dividido por 1 menos, no caso aqui 1 mais, tangente de beta vezes a tangente de θ. Então é isso que a gente tem. Ou seja, para você obter informações sobre o ângulo entre duas retas, basta a gente obter informação sobre as tangentes das duas retas que a gente tem informação. Aí aqui é interessante o seguinte, esse ângulo aqui, né, pode ser esse alfa ou poderia você pensar nesse cara aqui. Só que eles são suplementares. Qual vai ser a diferença? Por exemplo, se esse aqui fosse de 45 graus, esse aqui seria de 135 graus. Se aqui fosse de 20 graus, aqui seria do quê? De 160 graus. Ou seja, eles são sempre suplementares. A única diferença que vai acontecer é a tangente. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Então, se você quiser o ângulo agudo, basta você pegar o módulo. Se você quiser o ângulo obtuso, basta você pegar o valor negativo, tá bom? Então, essa fórmula aqui a gente aplica ela tanto para o ângulo agudo quanto para o ângulo obtuso. Se for agudo, significa que ele é menor que 90 graus. Então, seria, por exemplo, esse alfa aqui, digamos, no meu desenho. Se for obtuso, é porque o ângulo é maior que 90 graus, consequentemente, a tangente ela é o quê? Negativa, tá bom? Então, no fim das contas, pessoal, a gente vai praticamente trabalhar com essa fórmula. Só que aqui, em termos de geometria analítica, a gente diria o seguinte, que a tangente do ângulo que eu quero, ou seja, a tangente de alfa, o que ela vai ser? Ela vai ser o coeficiente, né? O que é a tangente de beta? É o coeficiente angular da reta S. Então, a gente teria aqui o coeficiente angular da reta S menos o coeficiente angular da reta R, tá certo? Menos o coeficiente angular da reta R, dividido por 1 mais o coeficiente angular da reta S vezes o coeficiente angular da reta R, tá bom? Então é isso que a gente tem, essa é a fórmula que a gente vai utilizar, só para dizer que a gente acabou resolvendo um exercício a partir de geometria analítica, tá bom? MS e MR nada mais é que o coeficiente angular da reta R e o coeficiente angular da reta S. Então aqui, ó, qual que é a ideia que está por trás aqui? Ó? Vem comigo. Eu tenho então aqui um retângulo, eu sei que essa medida é igual a essa, como é um retângulo aqui forma um ângulo de 90 graus, então todo esse ângulo aqui é de 45 graus. Consequentemente, esse ângulo aqui de dentro, né, também, aqui vamos dizer assim, em vermelho, também será um ângulo de 45 graus.
Por exemplo, a ideia era imaginar que aqui você tivesse, por exemplo, um eixo y, o A como a origem, e aqui você tivesse quem? O eixo x. Então, essa seria a ideia. Imagine aqui o eixo y, imagine aqui quem? O eixo x. E aí, o que vai acontecer? Eu preciso saber informações sobre o θ. Como essa medida aqui, ó, por exemplo, ó, você tem essa aqui, você pode fechar aqui um triângulo, né? Se você perceber. Vamos chamar essa medida aqui de x. Então, aqui vai ser x e aqui vai ser x. Então, por exemplo, aqui, o coeficiente angular, digamos que essa reta aqui seja uma reta R. E essa reta aqui seja uma reta S, ok? O que é o coeficiente angular? Nada mais é que a tangente desse ângulo. Então, significa que o coeficiente angular da reta R vai ser o cateto oposto, que no caso aqui é o x, dividido pelo cateto adjacente, que no caso aqui é quem? É o 2x. Ou seja, isso daqui dá meio. Já o coeficiente angular da reta S é o coeficiente angular da reta de 45 graus. Então, seria o MS, ele vai ser o quê? X sobre x, porque é o ângulo de 45, ou seja, a tangente de 45 graus, e a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, o que significa? Que a tangente de θ, ele vai ser o quê? MR menos MS, então, MR menos MS, certo? MR menos MS, dividido por 1 menos MR vezes MS. Ou seja, achei os coeficientes angulares, então a tangente vai ser determinado a partir daqui. Lembrando que aqui embaixo é mais, né? Se aqui em cima é menos, aqui embaixo é mais e vice-versa. O MR deu quanto? Meio, então você vai ter aqui, ó, meio menos 1, dividido por 1 mais meio vezes 1. Ou seja, meio menos 1 vai ficar menos meio, dividido por quem? Por, aqui vai ficar 1 mais meio, é 1,5, que é 3 sobre 2. Posso cancelar esse cara aqui, isso aqui daria menos 1/3. Aí acontece aquilo que eu disse para vocês. Se você observar, essa minha figura aqui está dentro de um retângulo, então todos os ângulos aqui são menores que 90 graus. Então, nesse caso, a tangente de θ ela é igual a 1/3, porque eu pego o valor absoluto. Tá bom, pessoal? Então, assim, ó, para quem achou que ia ter algo muito mais diferente, a gente acabou nem olhando para isso, porque a gente, no fim das contas, caiu na fórmula usual que a gente conhece a respeito da soma de ângulos, tá bom? É isso que a gente tem. Um aluno meu, ele resolveu de uma maneira diferente, né? Foi até interessante. O que ele fez? Ele, por exemplo, ele calculou a área, né, desse triângulo aqui, onde está o ângulo θ. Aí ele, por exemplo, utilizou meio abesseno para achar o seno de θ, aí ele utilizou a relação fundamental para achar o cosseno de θ, e aí a partir do fato da tangente ser seno sobre cosseno, ele acabou determinando o valor da tangente. Olha que interessante, né? Então, só de novo aqui o que ele fez para vocês entenderem. Ele pegou esse triângulo aqui, calculou a área dele. A área dele é de boa de calcular, porque você pode considerar, por exemplo, a base como sendo x, a altura também como sendo x, então base vezes a altura, dividido por 2. E isso daqui eu posso olhar, por exemplo, como sendo essa medida vezes essa, então seria aqui, essa medida é a diagonal de um quadrado, que seria lado raiz de 2, vezes essa medida aqui, ó, seria x mais 2x ao quadrado, ou seja, ficaria 5x ao quadrado, que é x raiz de 5, vezes x raiz de 5. Então, um lado vezes o outro, então, um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles, isso aqui dividido por 2. Posso mandar embora, aí a gente vai ter o quê? X ao quadrado igual a x vezes x, ou seja, x ao quadrado vezes a raiz de 10, vezes quem? O seno de θ. Então aqui, ó, seno de θ, o que vai acontecer? Posso cancelar esses dois, então o cara aqui, que é a raiz de 10, vai passar dividindo, ficaria 1 sobre a raiz de 10. Então, olha só que interessante, então. Eu tenho seno, utilizo a relação fundamental, acho o cosseno, e aí, por fim das contas, eu faço a tangente como sendo seno sobre cosseno. Então, significa que esse aqui é um outro recurso quando a gente não lembra da fórmula da soma de arcos. Ele foi pela área, porque ele não lembrou, creio eu, da fórmula da tangente da soma. Beleza, pessoal? É isso. Então é isso que eu tenho para dizer. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você não tenha ficado frustrado aí, esperando uma resolução mirabolante, mas no fim das contas eu queria trazer para vocês como é que a gente calcula a fórmula que envolve o ângulo entre duas retas dentro da geometria analítica. Beleza? Então, pessoal, é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.